Então, efeitos da depressão. Um sentimento de incapacidade que gera infelicidade, a pessoa se sente incapaz de qualquer coisa. A vida para ela é como se tivesse acabado, ela não vê perspectiva nenhuma. O Salmo 79, versículo 8, diz assim, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, rapidinho, Bíblia, Salmo 79, versículo 8. Não nos castigue por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós, agora, pois estamos completamente desanimados. Então, esse texto fala da questão do desânimo, né? Totalmente desanimados, completamente. Então, a pessoa perde todo o foco, não tem mais nada, como se a vida acabasse naquele momento para ela. Ela também, apesar de doenças físicas levarem à depressão, a depressão também pode levar a uma doença física, mesmo que ela não tivesse, porque a pessoa com depressão, ela, principalmente no pós-luto, né, a pessoa fica muito solitária, muito ali naquele problema, ela acaba desenvolvendo doenças oportunistas por causa da baixa imunidade que acontece. Então, às vezes, uma depressão vai causar alguma doença física, porque a pessoa não se cuidou adequadamente, não se alimenta, tem aquela vida ali, né, naquele marasmo, acaba também, então, dando oportunidade para doenças aparecerem. Ela causa também uma baixa autoestima e o retraimento. Então, a pessoa acha que ela não é nada, ela não é amada, ela não tem valor algum, ela se retrai, ela se fecha. É muito confuso isso na vida da pessoa. E o pior é que pode acontecer é uma forte tendência suicida. Nem todas as pessoas que têm depressão, elas pensam em suicídio, mas muitas delas acham que esse vai ser a forma de acabar com o sofrimento. Então, a pessoa que tem depressão, se a gente conhece alguém, se a pessoa fala em suicídio, esse é mesmo que ela seja aconselhada, a gente tem que falar para alguém, né? Esse é o único ponto que a gente pode abrir, o que conversou com alguma pessoa em aconselhamento, se ela demonstra alguma atitude suicida, alguma ideação, a gente tem que conversar com os pais, com os parentes, para ficar de olho, porque é uma questão muito séria. Então, o que a gente pode fazer, nós mesmos, né? Como nos ajudarmos a não termos a depressão? Quando a gente tem algum problema, a gente tem que lidar diretamente com a causa. Então, por que é que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Então, vai lá e lida com a causa. É pecado? Foi uma ira maltratada que não foi cuidada? Foi um luto que não foi vivido? O que aconteceu? Então, por que estou desse jeito? Vamos lidar diretamente com a causa. Confiar em Deus, né? Preparar-se para lidar com o desespero. Então, essa preparação vem como na vida da gente? É a gente se alimentando da palavra de Deus, orando, participando das atividades adequadamente, não com exagero, né? Para não ficar só na igreja, mas ter uma vida social, ter uma vida em família. Isso tudo nos ajuda a lidar com o desespero, né? Aprender a lidar com a raiva e com a culpa. Na semana que vem vai ser falado sobre culpa. E aprender a lidar com a raiva. A gente tem raiva, então como é que eu vou lidar com essa raiva? O que eu posso fazer? Então é pedir perdão para Deus, fazer o que tiver que ser feito para, né, acabar com ela. Manter a mente ocupada, porque já diz uma frase que a mente vazia é o quê? É a oficina do diabo. Então, manter a mente ocupada ajuda muito a não desenvolver a depressão. Aprender a ter maior domínio sobre si mesmo e sobre as circunstâncias que o envolvem. Isso não é fácil, mas a gente vivendo, né, nos caminhos do Senhor, lendo a palavra, se alimentando, orando, a gente consegue ter um certo domínio, nos ajuda bastante. O 7º, né? Procurar um apoio médico, um terapeuta. Quando a coisa já começar a ficar ladeira abaixo, tem que procurar apoio. Porque às vezes a pessoa está só com aquela raiva, com aquela culpa. Uma ajuda que ela vá no terapeuta, ela já vai conseguir lidar com isso. E mesmo com a questão do desequilíbrio, né, de ter domínio sobre os seus sentimentos, sobre suas circunstâncias, um terapeuta vai ajudar, um conselheiro.
Uma coisa também que ajuda é dedicar-se aos outros. A pessoa que vive para si mesma, ela não ajuda os outros, isso daí pode dificultar, né? Pode ajudar ela a entrar em depressão, porque ela vive só em si mesmada ali, vivendo a vida dela, isso desencadeia também. Mas quando a gente ajuda outras pessoas, trabalha em ministérios, a gente está se doando, então isso daí é muito bom para o nosso espírito, para a nossa vida. Praticar e incentivar a exercícios físicos, não como a gente já conversou lá atrás, a prática de atividade física, o que ela faz? Ela libera, né, os hormônios lá do bem, da felicidade. Então, você, quando acaba uma série de exercícios, uma caminhada intensa, uma corrida, você tem aquele cansaço, mas é um cansaço bom, você parece que, né, tá aliviado, porque houve lá a serotonina para o seu cérebro, que faz com que você vai ter um bom humor, vai ter uma boa mente, né? Perdoar a si mesmo e aos outros. Essa questão do perdão, gente, ela é muito séria, né? Quando a pessoa não se perdoa, quando a pessoa não perdoa os outros e quando ela não perdoa Deus. Como assim perdoar Deus? Tem gente que se magoa assim com Deus e mesmo que ela não consiga falar, aquele sentimento está lá dentro. Então, essa questão da pessoa não se perdoar, aquilo vai criando raízes de amargura dentro dela e aquilo vai crescendo e vai desencadear numa depressão. Então, o perdão a si mesmo, aos outros e a Deus ajuda, né, a não ter a depressão. Aceitar o que não se pode mudar. Então, tem coisa que a gente pode mudar, tem coisas que não dá para mudar, então a gente aceita e tenta conviver da melhor forma possível. Não ficar vivendo só no passado e nem apenas sonhando com o futuro. Isso daí também faz com que a pessoa entre em nostalgia, né? Ai, naquele tempo era melhor. Só viver no passado, a pessoa parece que para de viver. Ou então só sonhar com o futuro também, acaba não vivendo o presente, então isso não é bom. É bom a gente viver o presente, não esquecer do passado, sonhar com o futuro, mas não numa intensidade muito grande que deixe o presente e viva só lá ou no que passou. E aí eu queria falar para vocês dessa oração da serenidade, falar sobre o CR também. Vocês já ouviram falar deixa eu tirar um pouco aqui, stop share. Vocês já ouviram falar do Celebrando a Recuperação? Alguém já ouviu falar? O Celebrando a Recuperação é um projeto, é um programa, aliás, de recuperação das pessoas, não só de dependência química, mas todos os enroscos emocionais que a pessoa tem. Aqui na nossa igreja, há uns anos atrás, teve Celebrando a Recuperação. Eram cultos que tinha toda quinta-feira. Eu costumo ir lá na IBAB, a Igreja Batista da Água Branca, eles têm esse programa muito forte. Então, como é que acontece? Nas quartas-feiras, tem lá o culto, então tem um louvor, tem um ensino, tem um passo que eles ensinam, tem a oração e depois vão para as salas de partilha. Nessas salas, então, quem tem problema com a rejeição, vai na sala da rejeição. Quem tem problema com traumas, com perdas, com feridas, vai na sala de perdas. Quem tem problema com compulsão, vai na sala da compulsão. Problema com a ira, problema com baixa autoestima, seja qual for o problema da pessoa, ela vai nessa sala. Nessa sala, ela pode falar. Então, ela tem de 3 a 5 minutos para falar aquilo que está no coração dela. Então, ela fala. Ninguém mete o pitaco nesse tempo que ela está falando. Se ela está chorando e não consegue pegar o lencinho, ninguém pega o lencinho para ela. É o momento dela. Ela vai falar aquilo que está no coração dela. E como é que acontece a cura? Quando ela fala, o pastor Abner sempre fala isso, quando a boca fala, o corpo sara. Então, o momento de falar já ajuda que a pessoa se cura. E o momento de ouvir também as outras pessoas, porque ela vê que outros passam também problema como o dela. Então, esse negócio de ouvir e falar é no que resume o Celebrando a Recuperação. E eles também têm um grupo de passos que é mais aprofundado, então você vai rever a sua vida desde a infância e vai ver por que você é do jeito que você é, por que você reage de tal forma. Então você vai buscar lá na infância tudo isso, e tudo baseado na palavra de Deus. Eles têm lá os 12 passos, como os Alcoólicos Anônimos, só que tudo levado para a Bíblia. Então cada passo lá tem
uma bem-aventurança elencada. Então, esse programa, ele ajuda a pessoa a sair dessa situação que pode desencadear a depressão. Inclusive, tem uma sala para depressão também. E essas salas ou são só de mulheres ou são só de homens, não se misturam os problemas. Então, esse programa tem sempre uma oração da serenidade, que é muito parecida com a oração dos alcoólicos. Então, olha bem o que diz essa oração. Vamos voltar lá na oração. Era isso aqui. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso, e sabedoria para discernir entre uma e outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Então, isso é o que diz a oração da serenidade. Então, todas as reuniões, tem o louvor, tem lá a palavra, tem oração, tem uns passos que a gente repete e tem essa oração. Então, esse é um programa que é muito bem-vindo, inclusive, o pastor Abner está querendo trazer aqui para a nossa igreja. O pastor Abner está querendo que eu faça aqui na nossa igreja de uma forma diferente, mas é bem provável que aconteça. Inclusive, ia começar agora em julho, né? Mas com tudo isso, os planos foram adiados. Mas essa oração, você vê que a gente pode mudar algumas coisas, mas tem coisas que não dá para mudar. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou me desesperar, não vou me revoltar, eu vou aceitar. Então, o que eu posso mudar? A minha forma de agir em relação àquilo. Mas tem situação que não vai mudar. Se você trabalha com um chefe que pega no seu pé, esse chefe, você vai mudar seu chefe? Não. Você vai mudar a sua forma de ver aquele chefe, não é? Você vai orar por ele, você vai tentar melhor se relacionar, orar para que Deus mude o coração dele também, mas tem coisas que você tem que aceitar, não tem muito o que fazer. Essa oração, ela nos ajuda a perceber isso, né, que tem coisa que a gente pode mudar e tem coisa que não. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Essa imagem aí foi um amigo meu que mandou para mim, eu achei bem interessante. Ó. Confundir onça com gato é tão perigoso quanto minimizar os efeitos da depressão. Então, a gente não pode minimizar os efeitos da depressão, nem os sintomas, nada, porque é como confundir onça com gato, é muito perigoso, né? Esse mês a gente está tratando disso, do Setembro Amarelo, que prevê o suicídio, né? Então, a gente não pode confundir, é muito perigoso você achar que gato e onça é a mesma coisa. Os efeitos são, né, traumáticos. A sugestão final. Então, a gente pode, diante do que vocês falaram, né, complementando, demonstrar amor por essa pessoa, interesse, compaixão, fazer visitas, não tem alguém na família com depressão. Se é uma filha, como por exemplo no meu caso, eu tive apoio de algumas pessoas, mas a gente não sabe como reagir. Orar junto com ela, ler a Bíblia junto com ela, incentivar a procurar ajuda médica, se for o caso, levar, incentivar a conviver com outras pessoas. Nesse momento da vida, ela não quer saber de nada. Muitas vezes eu falava para minha filha, vamos, eu te levo no culto, né, dos jovens. Aí ela não queria vir, eu insistia, ela vinha, e aí? Foi bom. Então, se eu ficasse naquela, ela não quer ir, deixa quieto, ela ia perder a oportunidade de estar com outras pessoas e ouvir a palavra de Deus. Então, a gente tem que incentivar ela a conviver com outras pessoas, a participar de atividades prazerosas ou necessárias. Então, se é escola, se é uma atividade na igreja que ela pode ter prazer, ter alegria, incentivar. E a fazer atividade física com ela, inclusive caminhar junto, né? Então, são coisas que a gente pode fazer. E estar atento aos sinais que apontam a tendência suicida, porque isso daí já tem que levar para a família, ficar de olho. Inclusive, a gente internou a nossa filha por conta disso, porque eu não podia ficar 24 horas por dia de olho aberto nela. Então, na clínica, ela ia estar mais guardada. Então, concluindo, né? O Gary Collins fala assim, referindo-se ao ministro cristão, ele fez a seguinte citação:
Todo indivíduo que pensa já ter colocado todos os caminhos de Deus convenientemente organizados numa tabela, analisados e correlacionados com explicações superficiais e convenientes, de modo que tem plenas condições de responder a todas as dúvidas dos corações feridos, ainda tem um longo caminho a percorrer no labirinto de mistério que chamamos de vida e morte. Porque cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem uma reação, cada pessoa tem o seu problema, tem a sua forma de ver as coisas, então não dá para colocar tudo ali quadradinho. Essa pessoa, ela tem Jesus, ela tem o Espírito Santo, ela tem o fruto, ela não pode ser depressão. A gente não pode colocar as coisas dessa forma, né? A gente, entre a vida e a morte, tem assim uma gama enorme de coisas que podem acontecer.